Esta tarde, o Nós é Europa é feito com a colaboração de Marco Teles, geógrafo, colaborador do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Olá, Marta, boa tarde. Marco Teles, vamos inicialmente falar desta onda de calor extremo que atravessa alguns países da União Europeia, até Portugal. Estamos, além do futebol, do calor provocado pelo futebol, mas enfim, que esta madrugada tivemos algum descanso. Sim. Com o facto da seleção passar à etapa seguinte, menos mal, mas agora num registro mais sério, efetivamente temos aqui um problema que é comum nestas alturas das ondas de calor. Aproveito também para fazer aqui uma pequena chega, por vezes utiliza-se a expressão de forma um bocadinho abusiva. Sim. As ondas de calor realmente têm um critério, normalmente significa quando estamos com temperaturas pelo menos 5 graus acima daquilo que seria normal para a época, e quando isso acontece, pelo menos 6 dias consecutivos. E, portanto, é isso que de facto está neste momento a acontecer aqui na Europa, e que estamos também a apanhar, obviamente, em Portugal, uma temperatura acima daquilo que é normal, e que, segundo, por exemplo, os dados da Organização Mundial de Saúde, é uma situação que já provocou mais de 1.300 mortes desde 21 de junho deste ano. Portanto, o calor também mata, estas ondas de calor têm o seu impacto bastante grande, e é algo que, infelizmente, por outras razões, porque entretanto surgem questões que vamos entendendo serem mais prioritárias, vamos esquecendo o velho tema das alterações climáticas, da emergência climática que atualmente vivemos, e esquecemos que isto, infelizmente, estas situações extremamente desagradáveis, elas acontecem cada vez com mais frequência, e no caso das ondas de calor, se calhar até estão a aparecer um pouco mais cedo do que aquilo que é previsto. Eu achei curioso, a própria Comissão Europeia publicava nas redes sociais 2 mapas em momentos diferentes que eu gostava daqui de partilhar. Um dizia apenas o seguinte: tinha um mapa da Europa com as cores, o amarelo e o vermelho, neste caso com o vermelho devido às temperaturas, e dizia apenas isto: daqui a 20 anos, talvez nos lembremos deste verão, 2026, como um dos mais frios. Isto é um pouco o alerta, nós estarmos a pensar que realmente isto é uma situação intolerável, insuportável, mas por aquilo que são os indicadores, o futuro não se adivinha muito melhor, e isso é realmente preocupante. Outro mapa, Marta, assim muito rapidamente, só para fechar, dizia o seguinte, mostrava o caso de uma situação através do Copérnicos, um mapa de satélite, uma imagem de satélite, depois devidamente trabalhada, mostrava a temperatura no centro de Bruxelas, 40 e vários graus, e depois mostrava numa floresta situada a pouco mais de 10, 12 quilómetros dali do centro de Bruxelas, onde a temperatura medida à mesma hora era sensivelmente, tinha uma diferença de 23 graus centígrados. Portanto, quem ainda acha que as árvores nas cidades servem apenas para embelezar, para dar um verde, está completamente enganado. Nós realmente precisamos de repensar o próprio desenho, a arquitetura e o desenho das nossas cidades. É uma urgência, porque senão, obviamente, vamos ter cada vez mais problemas no futuro, sem dúvida. Um alerta. Marco Teles, a Comissão Europeia e a OCDE apresentaram o quadro de literacia em inteligência artificial. O que é isto? Este quadro da literacia está dirigido ao ensino primário e secundário, portanto é um documento de base que é apontado sobretudo para professores, para dirigentes educativos, decisores políticos também, obviamente, na área da educação, e que tenta, no fundo, dar a conhecer ou partilhar uma visão comum daquelas que serão as competências que se entende que os alunos vão precisar para compreender e utilizar melhor a inteligência artificial, e utilizar, obviamente, aqui de uma forma responsável e de uma forma ética. Eu recordo que, obviamente, a educação, toda a gente creio que sabe esta questão, mas a educação ainda é uma competência que é da responsabilidade dos Estados-membros, portanto não é algo que seja imposto de cima para baixo, vindo de Bruxelas. E, portanto, isto é um elemento bastante importante, que este documento venha aqui dar uma chega com orientações. É um documento que, de resto, também traz exemplos de atividades que, por exemplo, possam vir a ser realizadas na sala de aula com recurso à inteligência artificial. E porque também isto a questão da sala de aula? Porque a própria vice-presidente da Comissão Europeia
que é responsável pela pasta dos direitos sociais, competências e emprego, dizia precisamente isso a propósito da apresentação deste quadro, dizia que de facto a literacia e a inteligência artificial é uma competência que é fundamental para a juventude. Dizia também que compreender e utilizar a inteligência artificial vai ser, obviamente, ou é absolutamente essencial para mantermos uma Europa competitiva, para mantermos também uma Europa protegida em termos daquilo que é a nossa democracia, a nossa coesão social, e depois arremata dizendo que isto começa nas nossas salas de aula. Portanto, isto também é algo que para os professores. É muito comum. Eu não vou dizer empurrar, porque obviamente que a escola tem essas competências, não se limita apenas ao ensinar. A função da escola é hoje em dia muito mais complexa e abrangente do que era há 10, 15 ou 20 ou 30 anos atrás, isso é indiscutível, mas nós sabemos muito bem que quando há aqui um assunto delicado a surgir, um problema delicado a surgir na nossa sociedade, rapidamente chegamos à conclusão, e faz sentido que seja com os mais jovens que se comece a resolver e a trabalhar para minimizar o problema, se for esse o caso, mas é óbvio que muitas das vezes isto cria depois uma sobrecarga muito grande sobre as escolas, que também o tempo não é elástico e por mais boa vontade que os professores possam ter, também não conseguem ainda fazer milagres e mesmo assim eles já vão fazendo algo. Toda a informação sobre este quadro de literacia em IA pode procurar na web? Pode. Está disponível no sítio da web do quadro de literacia em inteligência artificial. Basta pôr desta forma no Google, facilmente lá chega. A má notícia, Marta, é que não há em estes português. Momentos, quando são, exatamente, estes momentos muito frescos que são acabados de lançar, nem sempre há tempo para as entidades trabalharem esta informação e, portanto, neste momento no portal encontra-se disponível toda a informação, há muita informação disponível, para já em inglês, francês e alemão, mas como também a escola irá começar ou recomeçar em setembro, vamos pensar que até lá a plataforma possa estar já com mais informação traduzida. Não é? E a ONU também divulgou um relatório sobre a inteligência artificial. Ora, nem a propósito, achei interessante trazer aqui esta informação, porque já há tempos o nosso secretário-geral das Nações Unidas se isso com umas declarações muito engraçadas, muito interessantes, melhor dizendo, sobre o impacto ambiental da inteligência artificial. O que a IA provoca, associado no fundo ao consumo de energia e consequentemente às emissões de gases poluentes. Obviamente só para termos uma ideia, mas por exemplo 4 grandes empresas que são líderes nesta área, a Amazon, a Microsoft, Google e a Meta, elas registaram, por exemplo, um aumento de 150% nas suas emissões de carbono por comparação com 2020, e muito disto tem a ver com a questão da IA. Obviamente também aqui o alerta sobre transformações profundas no mercado de trabalho, e isto é a mesma coisa que dizer o desemprego e tudo o que tem vindo a público sobre esta questão da introdução da IA e agora da robótica. É óbvio que há sempre aqui o reconhecimento que isto gera novos postos de trabalho, novo emprego, mas para já o desemprego que também provoca tem sido muito superior àquilo que são às novas unidades ou aos novos postos de trabalho que são criados. Principais conclusões do relatório, falando muito rapidamente. O relatório tem cerca de 60 páginas, pode ser consultado na página da ONU. Isto é um relatório que é feito por 40 especialistas independentes, é um painel de investigadores e de especialistas independentes, e é assim que normalmente funciona a ONU quando faz este tipo de estudo, e portanto isto nem é tão pouco o relatório definitivo, digamos uma síntese, um pré-relatório elaborado por esses 40 cientistas, mas eles alertam para esta necessidade de regulamentação, alertam também para a questão da velocidade do desenvolvimento, isto é, a IA neste momento evolui tão rapidamente que muitas das vezes quando a regulamentação finalmente entra em vigor, já a tecnologia avançou para outro caminho e a legislação corre o risco de facilmente ficar desatualizada. E por último, também neste relatório há um alerta importante que é para a concentração de poder. Ou seja, o alerta é claro, segundo o relatório, Estados Unidos e a China concentram cerca de 90% da capacidade mundial de computação que é dedicada ao IA e, obviamente, como todos nós compreendemos, isto é apenas e só um agravar
das desigualdades já existentes a nível mundial e é um motivo para grande preocupação, sem dúvida. O comércio eletrónico, sabemos, tem crescido e rapidamente, e agora os consumidores vão confrontar-se com um novo imposto sobre o comércio eletrónico. Já há muito que se falava desta questão, Sim. Só para termos aqui, fazermos um pequeno contexto. Só em 2025, portanto no ano passado, foram cerca de 5,9 mil milhões de artigos em pacotes de baixo valor que foram provenientes de países terceiros e que entraram no mercado da União Europeia, isto sem pagar direitos aduaneiros. Sim. Isto vamos pôr as cartas na mesa. E era um subterfúgio. Sim, e acima de tudo, era, sem dúvida, e repare, Marta, quando estamos aqui a falar, embora o comunicado da União Europeia fale em países terceiros, sejamos práticos, nós estamos a falar da China, ponto final, é disso que nós estamos a falar. E estamos a falar destas plataformas que a generalidade das pessoas recorrem. Uma Shein, uma Temu, uma AliExpress, enfim, estas grandes plataformas que oferecem produtos a preço de chuva e que muitas das vezes nós ficamos inclusivamente a pensar como é possível aquilo que eu pago ser suficiente, quer dizer, nem dá quase para pagar o produto, quanto mais o transporte daquele produto da China até a União Europeia. Portanto, isto é realmente preocupante. E, portanto, só para termos a ideia como mais um número, são cerca de 18 milhões de embalagens que diariamente entram nas alfândegas para os consumidores da União Europeia. Portanto, isto é realmente uma febre, permita-me a expressão, que também acaba por ter bastante impacto sobre a questão do mercado tradicional e que tem, obviamente, um impacto muito grande em termos de pegada de carbono, em termos ecológicos, porque pronto, lá está, andamos aqui a comprar pacotes e pacotinhos vindo da China, que não é propriamente ali ao lado, e tudo isto significa uma logística de transporte muito complexa e com danos ambientais bastante grandes. Este novo imposto já entrou em vigor, foi, enfim, a 1 de julho, é isso? Sim, ele entrou efetivamente no dia 1, destina-se no fundo a pacotes de comércio eletrónico que têm um valor inferior a 150 euros, portanto, nestas circunstâncias implicará no fundo um pagamento de uma taxa adicional de 3 euros. E convém também relembrar que esta medida que estamos aqui a falar é apenas e só uma medida temporária. Portanto, isto no fundo, esta taxa de 3 euros foi a solução transitória que os Estados-membros encontraram, porque a partir de julho de 2028, a chamada plataforma de dados aduaneiros da União Europeia prevê-se que ela possa entrar em funcionamento 100% operacional e aí sim serão aplicados direitos aduaneiros normais que serão calculados não neste sistema que está agora provisório, mas sim com base no valor, na origem e na classificação da mercadoria, de acordo com uma pauta que existe depois na alfândega. Os sismos na Venezuela trouxeram desafios àquela população e a União Europeia solidarizou-se com o povo venezuelano. Sim, não poderia ser de outra forma, até pela comunidade bastante alargada de portugueses e em particular de madeirenses que também residem na Venezuela. Neste momento a União Europeia já enviou cerca de 5 milhões de euros, que obviamente será manifestamente pouco, atendendo à dimensão do evento. Mas são 5 milhões dirigidos à ajuda humanitária para uma assistência imediata às comunidades mais afetadas. Entretanto, também já foi organizada uma ponte aérea humanitária através do transporte de bens essenciais que decorreu através de um voo compartido em Copenhaga com cerca de 50 toneladas de materiais de abrigo, água, equipamento sanitário, enfim, material educativo, material que se entende que é necessário. Entretanto, há também, através do mecanismo de proteção civil, foram já mobilizada a ajuda de um total de 14 países da União Europeia que contribuíram com equipas de busca, de salvamento, equipas médicas, enfim, entre elas também Portugal, como sabemos, e além disso a União Europeia colocou à disposição o serviço de satélite do Copérnicos, que é extremamente importante para gerar cartografia de emergência,
que depois no terreno é absolutamente fundamental para as equipas que estão a operar. Isto às vezes pode parecer ser uma questão tecnológica não muito relevante, mas é para quem está no terreno e que pode obviamente salvar vidas. Marco Teles, no final, falemos do Summer Camp, que já referiu em outras ocasiões. Já sabemos onde vai acontecer. Já sabemos, não sei se os nossos ouvintes estão atentos ou não, ou que vai saberão o que é o Summer Camp. O Summer Camp é, no fundo, uma escola de verão que é promovida pela representação da Comissão Europeia, dirigida a estudantes universitários, jovens estudantes das universidades do nosso país e não necessariamente apenas pessoas formadas ou em formação na área dos assuntos europeus, está aberta a toda a gente. É uma iniciativa muito interessante que começou em 2017 em Monsanto, a última foi depois em 2024 em Miranda do Douro. Infelizmente nunca passou pela Madeira, mas já passou pelos Açores e, portanto, tenho aqui a esperança que um dia o Summer Camp possa realmente acontecer na região e estou certo que haveremos de conseguir trazer depois esse evento para a região. Mas este ano ele irá acontecer no distrito de Coimbra e concretamente na Lausanne. Portanto, o evento irá decorrer entre 26 e 29 de agosto na Lausanne, terra de mel, terra de tradição, terra das aldeias de xisto, que esperemos que nesta altura, em final de agosto, registre temperaturas que não sejam aquelas que neste momento se fazem sentir em Coimbra, em particular na Lausanne. Mas estou certo que este ano será um Summer Camp muito, muito, muito interessante, porque por trás ou na base da celebração deste encontro está precisamente a efeméride dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia. Portanto, se todas as edições que estão para trás foram simplesmente espetaculares, eu tenho a certeza que este ano, não ficará certamente atrás, quanto mais não seja também pela localização, o sítio que foi escolhido e, obviamente, pela importância que irá ser certamente dada a este tema da nossa presença na União Europeia há 40 anos. Marco Teles, ficamos por aqui e ainda voltamos a conversar neste mês de julho. Combinadíssimo, bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana. Bom fim de semana.